Agora, Zuzu, sensacional, presença ilustre. Incrível, professor, escritor, jornalista e filósofo, o grande Clóvis de Barros Filho. Uma salva de palmas. O seu livro aqui, Emilhão. Oi? O livro que a gente citou aqui, ó. O livro novo, eu sou fã do Clóvis. Isso é bom. Tá aqui, ó. Faz tempo, né, Clóvis? Inédita, por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Inédita pamonha. Os piores episódios selecionados do podcast. E o Epaminondas, o gato explicador. É isso mesmo. Fala, professor. Como é que você tá, professor? Poxa, tô feliz. Agradeço demais o convite, a oportunidade. É sempre uma alegria imensa vir aqui. Tava muito animado e feliz também de poder apresentar aí os novos trabalhos, trazer aí para vocês o que a gente está tentando viabilizar no sentido de tornar a filosofia cada vez mais presente, né, na vida das pessoas, tirando cada vez mais o jargão que dificulta o acesso e encontrando alternativas para tornar a filosofia cada vez mais próxima do cotidiano e eu diria do entendimento que as pessoas têm da própria vida e do que é necessário para que essa vida seja boa. Boa, sensacional, boa. Gostei do título. E um trabalho bacana que você faz junto com o nosso querido Karnal. Opa! Também tem o Cortella. Se você colocar... Sempre é um prazer. Se você colocou... Saudades, professor. Como é que você tá? Que trio. Um momento, é o trio. É os três tenores, pô. Os três tenores. Pavarotti, Plácido Domingo. É uma grande sacanagem, porque eu não enxergo porra nenhuma. Aí, caramba, ele tá aí. Nossa, mas a semelhança é impressionante. Professor, inclusive, nós temos palestra amanhã. Não esquece, eu vou passar na sua casa. É lá na Ana Rosa. Vai tocar piano lá. Agora, o mais legal desses caras, do Clóvis, do Karnal, do Cortella... Agradeço. É que se você digitar Clóvis de Barros Filho no Google, tem mais visualização do que a Unicamp. A própria instituição. Então você veja a importância desses caras que são professores, são pessoas que levam a filosofia para milhões de pessoas. Então é um trabalho muito bacana que vocês fazem. Muito obrigado. Olha, eu acho que a gente também lamenta talvez o fato das universidades não terem ainda se dado conta da riqueza que essas novas mídias podem proporcionar em termos de acesso, de visibilidade e de tornar os seus trabalhos, digamos, mais expostos e mais conhecidos. O que a universidade está fazendo de maneira mais clara e mais atrativa. É possível que possam ganhar muito, né? Explorando novos meios aí de comunicação e de aproximação com as pessoas, para que a universidade perca essa imagem de encastelamento, essa imagem de distância, até de empáfia em relação a quem nem sonha entrar numa Unicamp, numa USP ou eventualmente sinta todas as imensas dificuldades sociais que devem ser percorridas para conseguir integrar uma instituição desse tipo. Então, eu acho que essa aproximação seria super bem-vinda e tomara que ela aconteça. Muito bem. Clóvis, uma das áreas que eu li um pouco, né? Não chego nem perto do seu conhecimento, é a filosofia da ciência. E eu vejo poucos brasileiros falando disso, né? Que a gente tem uma linha e que eu não sei se não pega no Brasil porque as pessoas não entendem, se a gente tem falta de gente nas universidades estudando isso, mas seria uma área ainda pouco explorada por aqui. Eu não sei se eu estou por fora, mas não sei se você tem visto, se você já fez algum trabalho nesse sentido. Não, bom, ali na filosofia, né, você tem o pessoal, alguns, né, professores que têm um pé na física e o outro pé na filosofia. Há alguns que procuram transitar nessa área. De fato, em relação a outras áreas da filosofia, é um pouco mais pobre mesmo. Você tem razão e não há assim grandes expoentes. E mais do que isso, no caso dos filósofos que ganharam notoriedade ou de meros explicadores, como é o meu caso, que também ganharam notoriedade, todos eles estão mais na área da filosofia moral do que propriamente na filosofia do conhecimento. Ou empírica. Então,
talvez, inclusive, a filosofia da ciência seja uma das áreas de filosofia de mais difícil popularização, né? Porque, de fato, toda a reflexão sobre os limites do conhecimento, os limites da razão, eu diria, todos os impasses, né, que a filosofia coloca para que cheguemos à ideia de verdade, tudo aquilo que é dito sobre as N possibilidades da relação entre o sujeito que conhece o mundo e o mundo a ser conhecido, até que ponto o mundo é o que observamos, até que ponto o mundo é um delírio, até que ponto o mundo existe, o universo existe. E tudo isso leva a uma abstração e a um distanciamento cada vez mais importante e significativo em relação ao senso comum. Então, seria difícil para um filósofo da ciência conseguir, na internet, com mensagens adaptadas aos limites da internet, avançar um conhecimento sem jargão, mais aberto, mais claro, muito mais difícil do que no caso da filosofia moral, da ética, no caso da filosofia existencial, da reflexão sobre a vida boa, que, bem ou mal, é muito mais próximo do dia a dia das pessoas. Sim, claro, claro. Principalmente hoje em dia, a verdade, a justiça e a beleza. Que os três. Né? A verdade, a justiça e a beleza é o que a gente sempre está buscando. Agora, a verdade hoje em dia é difícil, porque as pessoas ficaram, não sei se perdidas ou não sei o que acontece, se é tanta informação, se é... O teu livro, ele fala do quê? Que é do podcast. Então, vamos lá. Bom, o Inédita Pamonha, ele é uma seleção de episódios do podcast Inédita Pamonha, que surgiu na primeira semana da pandemia como uma forma de manifestação em quarentena do que eu estava sentindo e vendo do mundo e lendo, e, enfim, uma tentativa de comunicação com a sociedade sobre um cenário e uma realidade absolutamente anômala, pitoresca e intimidatória, como era aquela. E aí, toda quinta-feira tinha um novo episódio, nós estamos caminhando para 150 episódios. É um volume de conteúdo importante, e aí selecionamos alguns para fazer o livro. Eu fiz a brincadeira, os piores episódios, em primeiro lugar, para discriminar de todos aqueles que sempre selecionam os melhores, o que é de uma obviedade assim, ululante. Mas, em segundo lugar, por entender que o gosto da audiência não coincidia com o meu de jeito nenhum. Quando eu achava que tinha feito alguma coisa muito legal, ninguém assistia. E quando eu achava que não tinha avançado em nada, não tinha dito nada de interessante, nossa, havia uma grande adesão e compartilhamento. Aí eu falei, bom, mas então, nesse caso, vamos dar prioridade digamos, a essa adesão, porque a inteligência do maior número certamente supera a minha. Eu é que tenho um olhar equivocado sobre o meu trabalho, então vamos apresentar os piores, porque os piores provavelmente sejam os melhores mesmo. Sensacional. Podia fazer uma pergunta? Pois não. Eu queria perguntar. Só um break para a rede? Daqui então, a um break pouco, depois do intervalo, aguardem. Não, a gente continua aqui na TV Jovem Pan. É só para a rede de rádio. Obrigado pela sua audiência. Professor Clóvis de Barros hoje aqui com a gente. Vai lá, Reginaldo. Pim, pam, pum. Fazer uma pergunta filosófica. Muitos dizem que sempre temos que pensar positivamente, independente do que aconteça. E o pensamento positivo, para você, é uma fuga ou é um ponto de partida para as pessoas? Bom, antes de mais nada... com o Cortella e o Karnal aqui, não há mais nada a dizer. Eu tenho um ranço da chamada psicologia positiva, uma aversão mesmo, essa ideia de que as pessoas repetem, né? Preciso olhar o lado cheio do copo cheio, e não o lado vazio, etc. E nunca fez sentido para mim. E por quê? Bom, eu vou começar pelo lado cheio e do lado vazio do copo. A partir do momento que eu fico
focado, como dizem, no lado cheio do copo, evidentemente que tudo está aparentemente bem e não há por que progredir, evoluir, estudar mais, pensar, mudar, transformar, melhorar. Essa perfectibilidade, esse aperfeiçoamento diante do mundo, ele depende da constatação do que está errado, da constatação do que é ruim, da constatação do que poderia ser melhorado. Então, eu prefiro muito mais focar no lado que ficou faltando do copo, do lado vazio do copo, porque só ele me permitirá preenchê-lo. A satisfação com o lado cheio do copo é sequer conseguir enxergar o tamanho do copo, né? Só quem vê o lado vazio consegue ver o quanto está faltando para que o copo se encha. Eu queria recomendar a leitura de um livro de um conhecido meu, o Sven, que é Positividade Tóxica. Ele é professor de psicologia da Universidade de Copenhague e é um cara assim primoroso e lapidar. Esse livro, Positividade Tóxica, é o livro que eu gostaria de ter escrito para falar desse assunto que você me propôs. Porque, muito cara, bom. Quer dizer, eu vou sair daqui. Vamos dar um exemplo muito concreto. Sair daqui e vou... alguém vai me levar para casa? Bom, então eu vou pensando no que eu fiz aqui. Então, vamos pensar no lado positivo. Então, eu vou ficar focado nas coisas que eu disse bem, nas coisas que eu falei bem. Pô, mas isso não me levará a nada, porque isso eu já fiz. Exato. Isso é uma realidade já definida. Agora, se eu falar, caramba, aqui eu poderia ter dito isso, aqui eu poderia ter falado aquilo, aqui eu poderia ter... Evidentemente que esse é o primeiro passo para que eu possa, numa próxima visita, superar, me aperfeiçoar, ir atrás de uma certa excelência e portanto, fazer melhor aquilo que eu poderia ter feito. Portanto, eu recomendo, sinceramente, que as pessoas... claro, se quiserem celebrar o que fizeram bem, pois que o façam, mas que nunca abandonem o lado vazio do copo, até porque é no lado vazio do copo que poderá haver o crescimento. Eu tenho uma história de um monge budista. Foi um americano participar de um evento sobre religião, desses americanos, dessas universidades pica dos Estados Unidos. O cara é conhecido no mundo inteiro e tal, e ele é um estudioso de religiões orientais, e ele queria falar com o monge fulano de tal lá no Japão. Aí um colega japonês dele da universidade foi levá-lo até o templo lá, o monastério onde o monge ficava. Aí o cara chegou, né, e foi interpretando: isso aqui quer dizer isso, aquilo quer dizer aquilo, eu sou foda e tal, eu sei, e falando uau, né? Aí chegou o monge, né? Ele, muito prazer, queria muito falar com você porque eu escrevi isso. Eu desenvolvi conhecimento sobre isso. E o monge falou: enquanto você fala, eu vou preparar o chá. E foi preparando o chá, levou um tempão para preparar o chá e tal. E o professor, entendendo que o monge não abria a boca, e ele, falando. Aí o monge foi servir o chá. E foi servindo o chá, olhando o professor, enquanto o professor ali vociferava, e o chá foi subindo, até o momento que o professor percebeu que ia transbordar. Aí ele pegou e falou: vai transbordar. O monge não ligou, né? Deixa transbordar. Aí o professor olhou: mas o senhor não viu que ia transbordar? Falou: vi. É que eu queria que você entendesse que você chegou aqui como essa xícara. Não tenho mais o que dizer, você está cheio. Para aprender é preciso estar vazio, pelo menos um pouco. Bonito. Entendi. É preciso estar disposto a aprender. Ao enriquecimento. É preciso estar disposto a aceitar que o outro possa ter alguma coisa de bacana para ensinar. Portanto, uma certa humildade de alma, de espírito. Maravilhoso. Né? Para você estar disposto a genuinamente a poder encher a sua xícara. Então, chegou o bonzão. Mas hoje em dia, a história do homem massa, né? Hoje tem muito isso, né? A gente não sabe muito, mas você quer saber de tudo. Dá palpite. E a nossa opinião com rede social, você quer entender de turbina de avião ao time, a escalação, ao futebol, e você acaba indo no embalo. Porque a gente quer sempre mostrar não só a nossa virtude.
Muito bom. Não os nossos vícios. O ser humano, a gente tem isso. O que mais tem essa bichão? Então a gente fica nessa de querer ser o gostosão da parada. Aí, Superman. E aí a gente se ferra, professor. A gente se ferra. Fazendo uma... Porque a gente tá com a xícara, achando que tá muito cheia. Mas então, é que há um... Perdão. Não, pode concluir. Há um entendimento social, né? De que o valor das pessoas depende muito das suas certezas, das suas convicções, da sua firmeza de propósitos e de juízos, né? Então, é claro que uma pessoa que quer passar boa figura, boa imagem, deve chegar e se posicionar com alguma convicção a respeito daquilo que está dizendo e com alguma certeza sobre a pertinência daquilo que está dizendo. Então, fico imaginando um cara como Sócrates, cujo grande traço de sabedoria era a consciência da própria ignorância, a certeza de que não tinha certeza sobre porra nenhuma, um cara como Sócrates pedindo emprego, né? Fazendo um processo seletivo, né? Num espaço corporativo qualquer. Não sei. E isso que é um traço de sabedoria impressionante, porque... para constatar a própria ignorância, é preciso ter um recuo de entendimento fantástico, do tipo, nossa, eu penso isso, mas pode estar errado, pode não estar certo. E para cogitar que pode não estar certo, é preciso um certo desapego em relação às próprias convicções, o que pressupõe não só humildade, mas até um certo desapego em relação à própria identidade, porque a nossa identidade é muito marcada pelas nossas crenças, pelas nossas convicções. Então, um cara como Sócrates seria massacrado no mundo contemporâneo, porque essa história de que ele fica perguntando, sem oferecer nenhuma contrapartida de verdade ao que está sendo perguntado, seria alguma coisa tão irritante hoje, ou mais, do que já o foi. Então, mas por que a gente... Superman. Não, professor, eu estou ouvindo e eu gosto muito desse tema. E as pessoas hoje têm muita dificuldade de viver com incerteza ou reconhecer injustiças e que o mundo é naturalmente injusto. Então, eu queria ouvir um pouco do senhor a sua perspectiva sobre o sucesso dos gurus e dos coaches hoje no mundo, porque é impressionante. Curso online no Brasil, eles são os que mais vendem. E quando você escuta o discurso dos caras, é prosperidade, você consegue, tem uma série de platitudes, regrinhas banais, assim, acorda de manhã, faz exercício, toma água, sabe? É uma coisa que... Mas as pessoas compram. Porque tem muito trouxa. Então, mas o mundo tem centenas de milhões de reais que eles vendem em curso. É um negócio surreal. Curso bom, hein? Guerra cultural não é sobre isso, não. É doutrina zero. Guerra cultural não é sobre isso. Sacanagem. Hein, professor? Por que essa... Aí eu queria ouvir a perspectiva do senhor sobre coaches, gurus que eles pregam, eles trabalham em cima dessa insegurança, mas no fundo a pessoa ela vai ter que saber conviver com incerteza, insegurança, dúvida, injustiça. Claro. Não, obrigado pela pergunta. Não sei se o que eu tenho para dizer possa satisfazer por completo, mas sei lá, nos tempos que eu dava aula, eu me lembro de ter soltado algumas piadinhas. Eu acho que naquela época eu me sentia mais confiante para fazer gracinha do que hoje. Mas eu disse que a autoajuda chamava-se autoajuda por causa disso. É a ajuda para o autor do livro, né? Que esse sim autoajuda. Já está claro. Já está ajudando. Escrevi um livro de autoajuda. Está claríssimo. Boa. Não há nenhuma mentira a respeito disso. Agora, qual é o meu entendimento? Se você, digamos, eu acho que uma boa chave, né, para propor um caminho de reflexão é alguma coisa na proposta existencialista que vai nos dizer que na vida do homem e da mulher a existência precede a essência. O que isso, não fique bravo, eu juro que eu traduzo, né? Quer dizer, se você imaginar um gato,
primeiro ele é gato, depois ele vive como gato, porque ele é gato, ele deve viver como gato, ele é escravo da sua gatitude. Então, no caso do gato, primeiro ele é gato, essência, depois ele vive como gato, existência. No caso de uma tesoura, que é o exemplo de Sartre, famoso, né? Primeiro teve a ideia da tesoura, primeiro teve aquilo que toda tesoura teve que ter, primeiro teve o projeto de tesoura, primeiro teve, e depois tem a tesoura na sua gaveta, que é a tesoura existindo na sua gaveta. A essência veio antes da existência. Qual é a ideia do existencialismo? No caso da vida de homens e mulheres, a vida vem antes da definição. Quer dizer, não é porque eu sou o professor Clóvis que eu vivo com o professor Clóvis, mas é porque eu vivo com o professor Clóvis que eu acabo sendo o professor Clóvis. A existência precede a essência, é o chavão maior do existencialismo. Então, qual é a graça? O gato Epaminondas, que tá aqui, ó. O gato Epaminondas. Bom nome. Foi o gato explicador. Foi uma maneira que eu encontrei para apresentar ideias de filosofia, como essa que eu estou apresentando agora, mas de ética, de conhecimento, etc. À luz do olhar do gato, é uma estratégia, né, de recurso didático para conversar com o pessoal do fundamental, do ensino médio, etc. Mas que é bem legal de ler em qualquer idade, né? Para nós então, mesmo, né, professor? Qual é a ideia? No caso de homens e mulheres, não há uma natureza humana que paute a vida, que determine a vida, que encurrale a vida. Então, não havendo essa natureza humana, somos livres, somos soberanos, somos fundamentalmente livres. E a cada passo há 360 graus de caminhos possíveis. E cada caminho escolhido pressupõe uma infinidade de vidas preteridas a cada segundo. Estamos aqui, então, não estamos nadando, não estamos no cinema, não estamos lendo, não estamos dormindo, não estamos... Não. Então, a cada segundo, a escolha será de uma vida concretamente vivida em detrimento de tantas outras preteridas. E essa é a nossa condição, né? Não é, a liberdade não é a cereja do bolo, não é a frescura que eu uso na hora que eu quiser. A liberdade é a nossa condição. Somos condenados a ser livres, digamos assim. Temos que tomar decisões na hora de viver. Agora, veja, isso está longe de ser agradável sempre. Por quê? Porque sabemos bem que toda escolha implica uma responsabilidade. A liberdade que se objetiva numa escolha implica se tornar responsável, não só pelo que você fez, mas pelas consequências do que você fez. Haverá alguém que se entristeça com a minha fala? Sim. E eu sou responsável pelas consequências das minhas decisões? E, portanto, há uma certa apreensão, há uma certa dificuldade de você, em cima de uma grade de valores, identificar a vida que vale mais, a opção que vale mais. E aí, para você fugir do peso da responsabilidade, do medo de ser punido, flagrado, escorraçado, cancelado, etc., você diz, bom, para eu não pagar o pato, eu não posso ser responsável. Para eu não ser responsável, eu não quero decidir. Para eu não decidir, eu nego a minha liberdade. E qual é a consequência disso? Eu vou comprar vidas prontas. Sim. Né? Eu vou comprar 50 lições para ser feliz, 20 lições para ter sucesso. Mas é difícil. Do zero ao coisa. É difícil. Como ser livre, como arrebentar, como fuder. Como... Eu comprei 10 passos para ser Albert Einstein. Não deu certo. Mas tá no terceiro. Mas o professor falou a coisa, porque o existencialismo é muito legal, porque a gente, se você fala, eu tô chateado aqui com a Jovem Pan, eu acho uma merda essa emissora, tô ganhando mal, eu posso ir pro Alasca. Sexta de Natal. A gente tem a capacidade de sair daqui e lá no aeroporto falar, me dá uma passagem pro Alasca. Você vai pro Alasca e fica lá numa cabana. A gente pode, o ser humano, ele tem a liberdade. Ele tem a liberdade, então, mas custa... Muito caro. Custa caro. Não, porque a liberdade é cara. E outra coisa que custa caro, é bem difícil. O ser humano gosta de ser surpreendido. E faço uma pergunta que você nunca respondeu na sua vida. Curiosa, sobre a sua pessoa, no seu CPF. Poderoso. Porque eu tenho a informação. Então, que é isso? Professor, Léo Dias. Conta a história do trem das 11 na França que você sobreviveu
lá por causa de uma bolsa. Realmente. Esta é uma história íntima do professor e eu tenho aqui. Você nunca contou. Não, bom. Teve que cantar o realmente surpreendente, eu não sei de onde você tirou essa. Haverá que investigar a fonte da fonte e persegui-la impiedosamente. Mas era uma época de fragilidade institucional no Brasil, vamos dizer, maior talvez do que a atual, de modo a que uma bolsa que eu tinha, ela foi, digamos, ela deixou de existir, né? Eu, honestamente, não houve nenhuma avaliação de mérito para que eu perdesse essa bolsa, porque eu, por onde andei, sempre fui pelo menos dos mais dedicados. Havia muita gente antes de mim para ser podada nessa história. Mas aí eu estava ali tentando sobreviver, eu fazia doutorado em Direito na França, né? E aí o que aconteceu foi que um amigo, voltando comigo, a gente estudava ali na frente do Panteão ali, metrô Luxembourg, e a gente morava na Cité Universitaire. Então tinha 3 estações entre uma e outra, e entrou um cantor. Aí eu falei pro meu amigo cantar no metrô. Aí ele pegou e falou: não é fácil mesmo, né? Falei, bom, não é fácil numas, porque se a água bater, a gente tem que fazer alguma coisa. Se virar. Canta-se fácil, né? E aí ele pegou e falou: eu duvido você cantar aí. Eu falei, cara, tá valendo quanto? Eu me lembro, né? Eu me lembro que ele apostou 100 francos comigo. Antes do euro, portanto. Só para o ouvinte ter uma ideia, o ticket do restaurante universitário era 9 francos e 90. 10 refeições. Eram 10 refeições. Aí sim. Eu peguei e falei, cara, por 100 francos, eu danço, canto, beijo alguém no metrô. Instrumento, eu fico pelado. Sabe, faço bailado, sapateado. Ele falou, eu duvido. Eu falei, aí o cara saiu, eu peguei. Já estava num local. Então é simples. Eu canto, faço tudo e você passa e recolhe a grana. Combinado. Então, tranquilo. Peguei e falei, senhoras e senhores, sou brasileiro, opa, e eu vou cantar uma canção muito conhecida no Brasil, mas em francês. Então, espero que gostem e vou cantar sem nenhum instrumento. A capela e espero que gostem. E aí, comecei e essa foi a primeira de 1 milhar de vezes que eu fiz isso, porque quando eu percebi que ele recolheu 10 francos, 10 pessoas deram no vagão, eu falei, cara, vamos mudar de vagão, eu vou cantar de novo. Então era 10 francos cada vagão. São 3 daí, 3 pra voltar. 60 francos. Porra, dava pra comer, dava pra pagar lá o quarto, dava pra... E assim sem foi imposto também, a sobrevivência. Vocês têm uma habilidade vocal? Nenhuma! O que havia... É por isso que eu queria que todos entendessem. Quando há um senso comum de dizer, não, porque francês é arrogante, o francês isso, o parisiense é nojento. É claro que haverá em qualquer lugar gente de todo tipo. Mas eu quero deixar registrado aqui, como eu pegava o trem todo dia no mesmo horário, havia muita gente que se repetia e que todo dia me dava um franco, entendendo que aquilo era fundamental para eu continuar ali. Dá uma palhinha para nós, professor. A ponto de, no último dia, eu chegar e falar, eu queria dizer uma coisa, eu tirei o meu diploma ontem, eu estou voltando para o meu país, e foi graças à generosa colaboração de vocês que eu consegui me manter. Eu espero honrar essa confiança, levando para o meu Brasil um pouco de lucidez, de inteligência, para que na universidade eu possa devolver aquilo que tão gentilmente eu colhi de vocês. E isso aconteceu de verdade. Eu cantava o Trem das 11 Dá uma palhinha em francês. É que bom, são 40 anos atrás, mas a gente deve conseguir. Fica assim.
Je ne peux pas rester encore une minute avec toi. Je regrette amour, mais je ne peux pas. J'habite à Jassana. Si je rate le train qui part maintenant à 11h, seulement demain matin. Et en plus de ça, ma femme, il y a d'autres choses. Ma mère ne s'endort avant que je arrive. Je suis fils unique. J'ai ma maison à soigner. Je ne peux pas rester. Quem sabe faz ao vivo, galera! O grande Clóvis Barro Filho no Domingão, galera! Eita! Olha show, hein, professor? Muito bom! Eu queria fazer uma pergunta. Hein, Maravilhoso! Lindo, lindo. Olha, eu vou falar pra você. É um show. Cara, é muito bom. Feliz quem foi aluno do professor. Exatamente. Você sabe, professor, que eu pegava aquelas aulas, tem no YouTube, você dando umas aulas, e é uma gravação meio ruim, mas eu ficava apaixonado ali vendo as suas aulas. Ali com os alunos, não é palestra. Não, aula. É aula, aula, tem um monte dessas aulas lá. Pô, muito legal. É bonito professor, né? Professor é um cara que a gente, quando gosta, né? Professor, quando é assim, né? Porque tem uns professores que dão uma tristeza, velho, que você pega a raiva da matéria. Mas é simplesmente uma questão, muito mais do que de excelência ou de preparo, é simplesmente uma questão de gostar daquilo que você faz. Exatamente. Né? Você entrar para dar aula e dizer, cara... Assim, vem comigo. Vem comigo, cara. Você já tá aí mesmo. Eu não vou passar lista de chamada. Eu não vou precisar fazer qualquer outra coisa parta. Agora, se ficar aqui, vem comigo. Porque eu vou fazer de tudo para você entender um barato que você não sabia antes. Isso não tem preço. Então, bora junto. Bora junto. Professor, isso era maravilhoso. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Fiquei muito contente de não estudar com o senhor na França para não passar vergonha. Agora, eu queria saber dessa questão que o senhor disse, uma percepção filosófica do que é o talento. Como você reconhece o seu talento? Porque nós temos muitas opções hoje de redes sociais, então o talento, descobrir o próprio talento é imprescindível para o sucesso como o senhor, como professor. Lembrando que eu sou melhor. Então, cada um de nós tem uma natureza, né? Tem uma frase do Rousseau, vou começar por aí, que diz assim: a vontade do homem fala ainda quando a sua natureza se cala. Isso significa duas coisas: que a gente pode ir além da nossa natureza, coisa que o gato não pode. Gato Epaminondas está de boa porque ele é gato e não tem dúvida, não tem angústia. Nada. Exato. Gato é gato. Agora, nós vamos além da nossa natureza, mas temos a nossa natureza. As células que estão aqui, né, me constituindo, não estão no corpo de mais ninguém. E a nossa natureza é disposta de tal maneira a, de vez em quando, facilitar certas atividades em detrimento de outras. O meu pai, por exemplo, ele queria que eu descobrisse qual era a minha praia. Ele tinha uma lista, e na lista dele eu era ruim em tudo. Mas não é que eu era pouco ruim, eu era dramaticamente ruim em tudo, né? Eu me lembro que terminamos com equitação, que costuma ser a última. Depois de aula de piano. Flauta, não sei o que e tal. E terminamos com equitação. E eu me lembro do professor falando pro meu pai: viu, leva ele daqui, depõe contra a escola. Daqui meia hora ele vai perceber que a cabeça do cavalo tá atrás dele. Ele é muito ruim. Então, eu me lembro que o meu pai chegava em casa e dizia pra minha mãe: ele é ruim em tudo. E a minha mãe tentava me defender e dizia: às vezes ele é bom numa atividade que o homem não realiza ainda. Sim. Não é? Em outro planeta, por exemplo. Não sabe usar o seu potencial. Mesmo aqui. Imagina um cara craque em marketing digital. Sim. Se não existe a internet. Que veio com um Cabral pro Brasil. Estava deslocado. Era o meu caso. Ele viveu errado, torto, né? Aí, um dia eu virei pro meu pai, essa história termina de um jeito engraçado, porque eu virei pro meu pai e falei: eu preciso ir pra escola mais cedo hoje. E meu pai e minha mãe tinham idade para ser meus avós e desconfiadíssimos, né? Por que você quer ir mais cedo? Eu falei: é porque tem prova. Quando for na hora da prova, eu levo.
Eu falei, não, eu preciso ir antes. Posso saber por quê? Os meus colegas estão esperando para eu ensinar a matéria, eles não entenderam a matéria. Aí meu pai falou, você quer ir antes para ensinar a matéria? Então eu vou com você, eu entro lá para ver. Eu falei, tá bom, só por favor, para comprovar que eu não estou mentindo, olhe pela janelinha da porta, não precisa entrar comigo, que né? Vai ser um constrangedor demais. Ele ficou olhando na janelinha. Eu me lembro que tinha uma maior galera, porque o professor tinha dito, vocês não entenderem nada, depois eu sei que o Clóvis explica, vocês acabam entendendo. Havia uma fama de explicador que ia se consolidando. Eu dei a matéria e aí, quando terminou a porra da prova, meu pai foi me buscar, falou, o pessoal gosta dessas explicações que você dá? Falei, pô, você não viu? Tinha gente no chão, tinha gente de outras classes, tinha, né? Ele pegou e falou, pô, mas então nós já descobrimos qual é a tua praia, cara. Você é explicador. E olha, ele falou pra mim, meu pai era uma figura. Meu pai era uma figura. Maravilhoso. Perto do meu pai, eu sou de uma previsibilidade ridícula. O meu pai era uma figura. Ele falou, presta atenção, agarre-se nisso, porque você não tem plano B. Se quiserem te convencer a fazer outra coisa, não. Explica. O Emílio falou isso pra mim. Não vem achar que tem muito talento. Explicador. Explicador. Meu pai já morreu há 30 anos, nunca ousei desafiá-lo e só fui explicador na vida. Então, acho que é um exemplo de você se dar a chance de ter experiências que te permitam diagnosticar aquilo que a tua natureza favorece. Mas você é um craque, professor. É outro nível. Você é um craque. Tá aqui os livros do professor Clóvis de Barros, aqui, Clóvis de Barros Filho, aqui, ó. Tem o Epaminondas, o Gato Explicador e o Inédita Pamonha, já à venda em todas as livrarias. Claro, professor. Nesse livro do Inédita Pamonha, você encontra aqui um QR Code. Isso é uma inovação da editora que eu achei muito legal. Por quê? Porque clicando aí, você tem uma realidade aumentada onde você tem um conteúdo em vídeo exclusivo para quem comprou o livro. Então, há comentários, explicações, etc., para quem comprou o livro e vai lendo e vai, digamos, conversando comigo e degustando através do celular. Achei maravilhoso e super pertinente para incentivar, inclusive, essa dupla atividade, já que o livro causa, às vezes, uma certa resistência, pois que o livro seja apresentado junto com o vídeo e aí, quem sabe, consigamos promover aí a leitura de um jeito diferente. E no livro tem alguns fones de ouvido, né? Também tem, para te lembrar que tá na hora de ver o vídeo. O episódio. Isso. É isso aí, ó. Tem um cunhado hedonista aqui, ó. Opa, quem não tem Tá vendo, ó? Esse aqui é o Epaminondas, o Gato Explicador. Professor, muito obrigado. Obrigado, professor. Sempre é uma honra receber aqui. Sou eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Toda vez virei com um imenso prazer. Tomara que consigamos virar algumas páginas e, independentemente de qualquer outra coisa, que possamos cada vez mais acreditar na possibilidade da educação como redentora de uma sociedade com oportunidades de educação básica que possam permitir, eu diria, uma formação mais consistente, até para que possamos ter, depois, mais tarde, um cidadão mais lúcido, uma mão de obra mais aguerrida e mais confiante, uma economia mais pungente, um país do qual possamos nos orgulhar ainda mais. Muito bem, professor. Boa. Muito obrigado, professor. Valeu, obrigado. Ó, vou passar o Instagram, Clóvis de Barros, que é o @ dele, né, no Instagram. O Twitter, Clóvis de Barros também, @Clóvis de Barros. Os livros já estão à venda nas livrarias virtuais. Você pode comprar na Amazon, tem um monte aí, que são aqui, ó, para você, os 2 livros aqui. E tem uma coleção imensa. Escreve muito. Do professor. Boa. Muito bem.